Olá, amigos. Estamos aqui para o Ponto a Ponto pela Network Group Play. Mais um assunto de seu interesse. Eu tenho certeza disso. Sempre às sextas, às 20 horas, tem Ponto a Ponto. Eu e o jornalista Calbi Cerquil. Tudo bem, Calbi? Boa noite, mas antes de tudo, obrigado pelo convite mais uma vez, estarmos aqui para discutir assuntos, como você disse, de interesse de toda a Amazônia, de toda a região e principalmente pensando nessa melhoria da qualidade de vida de todos nós. Pois é, vamos falar do CBA. Você sabe o que é o CBA? Qual a sua atuação? A importância dele para toda a biodiversidade da Amazônia? Vamos falar disso, dos seus avanços, dos seus desafios. Vamos falar também do Polo Industrial de Manaus e sua participação. Como é que pode ser contribuindo para que o CBA se fortaleça aqui na Amazônia, direto de Manaus. Para isso, nós convidamos o diretor-geral, que está conosco aqui, que é o Márcio de Miranda. Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme aqui com vocês. Tudo bem, prazer recebê-lo aqui no nosso Ponto a Ponto, que todas as sextas aborda um assunto bem pertinente e o CBA não poderia ficar de fora. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Calbi. Big, posso começar então? Pode, fica à vontade. Olha lá, hein? A primazia. Márcio, antes de mais nada, você tem uma formação de engenheiro agrônomo. Tenho. Isso, quando você pensa na agronomia, pensa no setor primário, você chega na Amazônia, com essas terras aí, o agro preocupado e principalmente querendo ocupar cada vez mais. E você está dirigindo um órgão hoje que, de certa forma, não vai frear, mas tem que equalizar e também fazer desenvolvimento com sustentabilidade. Perfeito. Você acredita que isso tudo é possível? Você acredita nessa possibilidade de nós desenvolvermos uma região com essa sustentabilidade? Tranquilamente acredito e nós vamos trabalhar para que isso aconteça a partir de várias frentes, né, e vários setores econômicos, dentre eles o próprio agro, né? Certo. Se eu puder pegar um exemplo assim do agro aqui e colocar na mesa de como isso é possível e já está acontecendo, nós temos uma riqueza natural na Amazônia, no país como um todo, mas na Amazônia por excelência, que é pouco discutida. E estou falando de micro-organismos da região, sejam eles bactérias ou fungos ou de outra natureza, que podem dar origem a bioinsumos que vão substituir fertilizantes químicos, que vão substituir produtos químicos que combatem pragas e doenças. E como o nosso agro é muito grande, você tem aí uma demanda potencial por esse tipo de produto que nós estamos trabalhando. E, bom, e como é que você faz isso? Uma das coisas que a gente está fazendo dentro do Centro de Bionegócios da Amazônia é modernizar as nossas coleções biológicas, né? As coleções de bactérias coletadas aqui na Amazônia, as coleções de fungos aqui da Amazônia, transformá-las e levá-las para produtores de pequeno, médio, grande, muito grande porte, com um ganho espetacular em termos de produtividade e de economia no processo produtivo. Então isso é muito real. O Brasil talvez seja hoje, a Amazônia não fica de fora, um dos maiores mercados para biofertilizantes, biopesticidas, né? E a gente pretende ocupar esse mercado a partir de coisas daqui, com preferencialmente empresas brasileiras que se desenvolvem na Amazônia a partir de uma estratégia como essa. É só um exemplo. Claro. E depois disso, Jackson, com esse cenário e diante disso, que eu poderia começar do começo, e a gente vai começar do começo agora. Mas eu precisava ouvir essa questão porque eu acho que é importantíssima. Fala um pouquinho sobre essa questão do CBA. Qual é a grande função do CBA, principalmente nesse momento agora, que a gente tem aí se discutindo tanto pesquisas, novas matrizes econômicas, a possibilidade do bionegócio e tudo mais. Acho que vocês até na introdução já colocaram um pouco as questões principais. Mas o CBA precisa ser entendido como um ator relevante na transformação de riquezas naturais em produtos, em serviços que gerem nota fiscal, que gerem produtos, que gerem riqueza, bem-estar, qualidade de vida.
Claro. Né? E esse é um gap muito importante, porque a gente gerou muito conhecimento sobre a Amazônia. A produção acadêmica que se desenrola aqui na Amazônia é impressionantemente grande, e no estado do Amazonas também. Mas a transformação desse conhecimento em alguma coisa que gere riqueza, né, é o grande gap que o CBA trabalha. Então, em poucas palavras, ele transforma a riqueza natural em bem-estar, qualidade de vida, a partir da biodiversidade amazônica, né? E para isso a gente tem um modelo que atrai para perto do CBA investidores de pequeno porte, startups, investidores de médio porte, de grande porte, que percebam essas oportunidades. A gente ajuda essas oportunidades serem apresentadas para que você atraia, então, investimentos produtivos, né, gerando um novo vetor de desenvolvimento econômico, como vocês colocaram no início do programa. Então, esse é o papel do CBA, um promotor das oportunidades que existem, transformação de ativos da biodiversidade amazônica em agora ativos em mercados de pequeno, médio, grande porte para a região, para o nosso país ou para o mundo. Legal. Muitas das coisas que nós estamos falando têm enorme potencial de atingir mercados de grande volume fora do Brasil também. Não quero falar, mas já falando, Não, né? sim. O exemplo que a gente discute toda hora é o açaí, né? Exato. O açaí é um exemplo claro da potencialidade de mercado que um produto tipicamente amazônico tem, né? E gerando agora emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento em última análise, né? E o açaí vai seguir uma rota, como muitos outros produtos vão seguir também, de sair de um extrativismo sustentável, que deve continuar como tal, para também produzir grandes volumes de açaí a partir de processos de plantio que gerem outro tipo de atividade econômica no meio rural. Doutor Márcio, o CBA, ele recebeu agora, né, a palavra negócios. Isso. Né? Negócios. Foi recente, inclusive, Exatamente. essa questão que deu uma espécie de potencialização ao centro. Perfeito. Né? No sentido de trazer empresas com mais facilidades, com menos burocracia, podemos dizer assim. Exatamente. A localização do CBA para a população em geral, ela tem uma interpretação de que ela faz parte do polo industrial, da superintendência da Zona Franca de Manaus e etc. Como é que funciona o processo de financiamento de pequenos e médios, por exemplo, produtores, como a gente colocou aqui, startups, né? E como pode ter acesso a recursos, por exemplo? O Polo Industrial de Manaus tem grandes empresas que têm aquela parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento. O CBA vai auxiliar a ter acesso a isso? Não? Vai. Essa é uma grande prioridade que nós estamos trabalhando junto com o Polo Industrial de Manaus, obviamente com o apoio da SUFRAMA. O superintendente Bosco é um parceiro, mas é um parceiro institucional também. A SUFRAMA faz parte do nosso conselho de administração, exatamente para fazer uma diferenciação por esse caminho de que nós agora somos centros de bionegócios. Exatamente. E não uma instituição somente acadêmica, né? E por meio dos incentivos fiscais, e exatamente pelo mecanismo que você mencionou, a parte do faturamento anual das empresas, 5%, deve ser alocado em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 2,7% desses 5%, as empresas investem nelas mesmas. E 2,3% desse investimento pode ser direcionado para instituições locais, entre elas o próprio CBA. O próprio governo federal criou mecanismos que facilitam muito esse investimento com pouquíssima burocracia. Da seguinte maneira, a empresa decide botar dinheiro no CBA, ela deposita na conta do CBA e cumpriu suas obrigações, sem risco de glosa, sem burocracia, e o CBA, obviamente, vai empregar esses recursos em projetos que têm
aquele objetivo maior de transformação de ativos da biodiversidade em produtos para um pequeno, médio e grande mercado. Então, nós estamos num processo de negociação com várias empresas que têm esse tipo de obrigação para gerar produtos em escala que sejam capazes de impactar esses mercados, gerando, como nós falamos, um novo vetor de desenvolvimento econômico. E, só para dar um exemplo, nós estamos numa fase final de discussão com uma empresa aqui do Polo Industrial de Manaus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, lá no futuro, uma memória de computador que tem como análogo um sintético da molécula do DNA, da biodiversidade. Então, o que eu estou chamando a atenção é que muito da bioeconomia que nós tanto discutimos vai ser feito com alta tecnologia. E essa alta tecnologia vem muito a partir de interações com empresas nacionais ou multinacionais instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus. Legal. Mas isso não se resume a só esse tipo de utilização, não. Essas empresas aqui, elas recebem muito material embalado em papelão. Como é que a gente transforma ou recicla esse papelão de alguma maneira, né, gerando produtos que possam ser utilizados de alguma maneira? E outros aspectos que nós estamos trabalhando com o Polo Industrial de Manaus vai na linha da sustentabilidade dos seus processos produtivos. Então, se você gera um resíduo, seja uma água contaminada, alguma coisa, vamos usar micro-organismos da região para limpá-las. Se você gera resíduos sólidos, nós podemos transformar esses resíduos em novas embalagens, dando um passo adiante na sustentabilidade dos processos produtivos do Polo Industrial de Manaus. Então, são várias as maneiras de interação com o CBA, mas sempre procurando associar aquilo que nós acabamos de falar à biodiversidade amazônica. E agora, vamos conseguir. Doutor Márcio, essa questão, por exemplo, a gente, quando surgiu o CBA, era o Centro de Biotecnologia era o Centro de Biotecnologia da Amazônia, né? Era, como o senhor disse, uma parte acadêmica, pesquisas e mais pesquisas. Exatamente. E a gente sabe que uma pesquisa não é uma coisa de imediato, não tem aquele curto prazo, né? A gente sabe disso. O CBA hoje, com o cenário de negócios, precisa agilizar um pouco mais para que dê a resposta para a sociedade. Hoje a sociedade está precisando dessas respostas, até para dizer assim, poxa, agora o CBA realmente está dentro daquilo que a gente estava planejando. Existe essa consciência, essa tentativa de fazer com que as coisas andem mais rápido? O senhor falou, acabou de falar em burocracia, acabar um pouco com essa burocracia. Você tocou no ponto central que a gente aproveita aqui, né, essa oportunidade de conversar, porque ele realmente era um centro de biotecnologia. E não importa agora discutir as razões, ele passou um período muito grande sem os investimentos necessários até para o desenvolvimento da própria biotecnologia, rotas biotecnológicas de fazer alguma coisa que vá para o mercado. Mas o grande gap institucional na região é de fazer essas coisas caminharem em nível de desenvolvimento tecnológico para chegarem no mercado. Né? Então, essa mudança foi percebida pelo governo federal no sentido de dizer, não, o CBA não vai ser mais um centro de biotecnologia e ponto. Ele vai continuar fazendo biotecnologia por demanda de várias frentes, mas o principal do CBA é a promoção de negócios a partir de rodadas de negócios, a partir de trabalhos de inteligência que identifiquem oportunidades, novos mercados para esses produtos, uma interação permanente com o ambiente empresarial, com o ambiente de investidores, que percebam essas oportunidades e, a partir daquilo que a gente possa fazer em conjunto, fazer crescer a bioeconomia a partir da biodiversidade amazônica. Então, muito do que nós estamos falando aqui tem uma orientação que a gente recebe de natureza estratégica,
na linha do que você perguntou, abre o CBA, abre essa instituição para a sociedade, fala para a sociedade, né, aquilo que nós podemos fazer em benefício dela mesma, mas abrindo o centro para um público bastante amplo, inclusive, e por óbvio, do meio empresarial. Só um número. Ano passado, nós tivemos mais de 5 mil visitantes. Olha só. Visitantes de quê? Das escolas, de empresas, de órgãos de fomento, de um número muito grande de stakeholders, né, de interessados no trabalho do CBA, para dizer o seguinte: ele tem e terá cada vez mais uma importância muito grande naquilo que tem de expectativa na sociedade para que ele se transforme de um centro de biotecnologia para um centro que ajudou a gerar emprego, ajudou a gerar nota fiscal, Claro. ajudou a gerar, em última análise, desenvolvimento econômico. Durante muito tempo havia uma interrogação do principal papel do CBA, isso em termos de população. Perfeito. E até o acesso às estruturas eram difíceis. É muito louvável aproximar da população o CBA neste momento. Ainda há pouco o senhor citou como exemplo o açaí. O açaí, que é um potencial da região amazônica, né? Eu cheguei a entrevistar um professor, pesquisador da UEA, que desenvolveu umas placas de som do caroço do açaí. Professor Mesquita. Professor Mesquita. Achei muito interessante aquilo e depois eu não fiz mais contato, mas parece-me que uma empresa do Sul se interessou. Além do açaí, quais os outros que estão no alvo e que já fizeram contato com o CBA? Eu sei que a Amazônia é um universo de possibilidades, né? E o CBA está aí para prestar esse papel de viabilidade. Qual outro produto já entrou em contato? Que o senhor possa revelar? São vários, né? Eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa curiosa. Nós temos numa planta muito próxima do abacaxi, o Curauá. Sim. Vocês conhecem o Curauá? Novo Remanso ali, naquela região. Novo Remanso. Já estão produzindo. O Curauá foi bastante Já divulgado estão no tempo plantando, desse. divulgado, etc. Uhum. A fibra do Curauá é a mais resistente hoje identificada pela ciência. Não tem outra, né? Ela é extremamente resistente e com uma diversidade de potenciais aplicações, inclusive para a produção de bioplásticos. Então, qual foi o papel do CBA nesse processo? E é um papel que a gente cumpre para várias outras coisas. Primeiro, você precisa organizar a produção, a oferta de matéria-prima, para quem precisar de muito de fibra de Curauá, né, poder utilizar em processos produtivos. Então, nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Manaus, com uma empresa instalada no Polo Industrial de Manaus, que é a Tutiplast, que já produz, inclusive, em caráter ainda experimental, plásticos que têm o Curauá na sua composição. E essa composição pode aumentar de 5% para 10%, para 15%, 20%, tornando agora plásticos bioplásticos, a partir, por exemplo, de uma fibra de Curauá. Agora, uma das coisas que... Eu morei aqui 10 anos, há muito tempo atrás. E eu coletava plantas, trabalhava para a Embrapa e coletava plantas pela Amazônia, né? Exato. Principalmente palmeiras, né? E, obviamente, por viajar bastante pela Amazônia, eu tomei contato com, por exemplo, a cadeia do Pirarucu, né? E quando eu regressei, agora 2 anos atrás, a primeira pergunta que eu fiz, Jackson, Calvio, eu falei, como é que está a cadeia do Pirarucu? E, na prática, a cadeia do Pirarucu, ela não evoluiu muito. E tem aquela situação bastante, que a gente precisa modificar, de que na base da cadeia o manejador ganha pouco. Então nós estamos nos associando com o Instituto Mamirauá, com a Universidade Federal do Amazonas, para fazer um investimento agora de modernização da estrutura de manejo, né, para que você, primeiro, agregue valor ao pirarucu no local, porque essa é uma das nossas principais missões, ou seja, levar o desenvolvimento para o interior. E, ao mesmo tempo, vamos estar fazendo pesquisas com grande parte do pirarucu, que hoje, como nós sabemos, é jogado fora. Né? Obtenção do filé do pirarucu,
aquilo que vai, em última análise, para os mercados mais tradicionais do pirarucu. Então, esse aproveitamento integral do pirarucu é uma das nossas linhas de trabalho. Ou seja, eu não vou só no filé, eu vou além da escama, além do couro, em produtos que possam ser obtidos das entranhas do pirarucu. Então, só para mencionar um outro produto, o alvo é o pirarucu. Mas com que objeto? Objeto de levar desenvolvimento para o interior, agregação de valor para o interior, que aí sim você vai falar em desenvolvimento a partir da biodiversidade, a partir da bioeconomia, fixando as populações de manejador onde elas estão, né? Então, esse é um outro exemplo, existem vários, em termos de palmeiras, o que você pode fazer em termos de tucumã, bacaba, abacabinha, as frutas amazônicas têm, né, um potencial de mercado enorme. O senhor falou, inclusive, desculpa, em pupunha, da Pupunha, Embrapa, por exemplo. Eu lembro que a Embrapa tinha eu não sei como é que está também a cadeia da pupunha, mas pupunheiras que eram baixinhas, eram pequenas, não dava 2 metros, 1 metro e pouco, e você conseguia tirar a pupunha de lá, o cacho, tranquilamente. Eu não sei se realmente foi à frente isso, mas é um exemplo também de como podem as coisas. E no caso da pupunha, você deve estar se referindo até à pupunha sem espinho, Sim, foi desenvolvida também. Exato. E esse manejo da touceira da pupunha permite você extrair um palmito com uma boa qualidade, sem muito esforço de quem estiver produzindo palmito ou o próprio fruto da pupunha, né? Então, são essas coisas que, dentro de uma cadeia tradicional, nós estamos interferindo para dizer o seguinte: o que você faz com o que você jogou fora da pupunha? Entendi. E aí você tem N aplicações, inclusive, como eu mencionei, questões dos bioplásticos, né? Outros tipos de utilização numa área do Centro de Bionegócios, que a gente chama de novos materiais. Vamos criar novos materiais a partir de resíduos de produtos amazônicos, como que você mencionou. Mas, Jackson, desculpa, só para continuar nessa coisa do exemplo. Isso é muito mérito da Embrapa. Eu estou observando aqui. A Embrapa ali, com certeza. Inclusive, falando em Embrapa, a gente já vai mudar o tom para a Embrapa. Nós vamos falar do CBA. Mas a Embrapa, por exemplo, não é isso que eu ia falar, não. Mas o senhor falou na Embrapa, eu lembrei de uma situação. Os produtores de mel, eles estão apoiados pela Embrapa e tudo mais. E, Jackson, se descobriu que se você colocar as abelhas dentro do guaranazal, e eles já estão fazendo isso, já tem produtos, já tem trabalho com relação a isso, esse mel que sai de lá já vem com a cafeína. Pois é. E é um negócio Você caríssimo. vê, né? Sabe, de alto valor agregado. Agregado demais. Então é uma coisa assim que às vezes riqueza, o potencial da Amazônia. Eu fico pensando exatamente nisso. Mas principalmente levando o desenvolvimento para o interior, como no caso de Maués, que eu imagino que é o que você está falando. Maués e Boa Vista do Ramos, que aí depois planta o Guaraná lá também. De produtos de alto valor agregado que possam viajar para mercados no Brasil ou fora do Brasil. Exatamente, já tem uma coisa bem... trazendo receita, trazendo renda, melhorando qualidade de vida, a partir de coisas, como você mencionou, um mel com uma pitada pensou, rapaz? De Guaraná, né? Imagina. Outro Guaraná, exemplo, doutor Márcio, eu conheci também um empreendedor que ele está fazendo, Jackson, além do café, do açaí, café do açaí. Café do açaí, do grão do açaí, além de ele fazer café, ele está tirando os pelos daquele grão e fazendo pastilha de freio de carro. Pois é. Eu achei assim, eu falei, cara, mas tem pra que nós tentar aqui ver é isso. inimaginável. A gente tentar isso. Essa é uma utilização até relativamente comum. Sim. O uso de resíduos de produtos amazônicos, né? Sim. Principalmente de palmeiras e da própria castanha, do ouriço da castanha, né? Biojoia já é um exemplo. Usam em freios e outras aplicações também, né? Eu achei interessantíssimo. Viu? Agora, muito bom. Não, pode continuar. Muito do que a gente está... Vou dar um exemplo importante de um trabalho que está acontecendo hoje. Se vocês estivessem visitando o CBA hoje, vocês iam achar numa das nossas áreas de trabalho, que a gente chama de central analítica, nós estamos analisando uma amostra de castanhas, castanha
do Brasil, castanha Sim, do sim. Pará, Sim. Claro. né, que podem eventualmente estar infectada com um micro-organismo, uma aflatoxina. E a presença da aflatoxina, por exemplo, na castanha, impede que ela seja exportada por conta de controle de qualidade Claro. de uma toxina, Sim. Sim. né, que vem junto com a castanha. Então, o CBA desenvolveu a tecnologia a partir de parâmetros técnicos que existem, análises para liberar lotes de castanha que não tenham aflatoxina. Olha só. E com isso, o que você libera? O acesso ao mercado nacional, Sim. mas ao mercado internacional que vai verificar se tem ou não tem aflatoxina para Olha você só. vender lá. Isso é um tipo de exemplo Nossa. das coisas que o CBA faz. Eu lembrei da Isso- mosca da carambola agora. Mosca da caramba. Olha, Vamos nós para a mosca da caramba. nós estamos na Amazônia. Muita gente É. que assiste aí fora, né, não conhece a dimensão desse universo que é Desse a Amazônia. potencial. O potencial é enorme. Doutor Márcio, nós tivemos a recente a COP30. Foi. COP30 da Organização das Nações Unidas, realizada em Belém do Pará, pela primeira vez no Brasil, na Amazônia. Perfeito. É. Né? E não deixa de ser uma vitrine para o mundo. Uhum. O mundo voltou os olhos para a Amazônia. Perfeito. Para o CBA teve uma importância significativa, porque entrou na Imensa, pauta também. Imensa, imensa. Né? Como foi para o CBA estar nesse contexto de COP30, de se falar de Amazônia, com informações aqui de dentro para fora? Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, Jackson. Sim. O mundo não conhece a Amazônia e vamos nós aqui, até os próprios brasileiros não Com conhecem certeza, a com Amazônia nessa dimensão que nós estamos discutindo aqui, né? E nós tivemos várias participações na COP30, destacando o potencial de utilização sustentável da biodiversidade amazônica, né? Fazendo conexões também com a agregação de valor a produtos amazônicos e o que isso tem a ver com a preservação da floresta em pé. Porque a verdade, né, nua e crua, a verdade verdadeira, me desculpa aqui Claro. a redundância, é que se você não encontra possibilidade de atividade econômica na Amazônia, eventualmente você vai para as atividades mais tradicionais que podem nos levar ao aumento do desmatamento, etc. Extrativismo. Então, essa vinculação de uso sustentável da biodiversidade, agregação de valor, levar isso para o interior e o desmatamento está cada vez ficando mais evidente. Claro. Ou seja, aquela situação que sempre se falou, né, de preservação do core florestal, mas com geração de emprego e renda, Com certeza. com agregação de valor. Nós não podemos pensar num futuro em que você preserve a floresta, mas não dê qualidade de vida para a população que vive nela. Até porque existe exatamente essa população, né, E Tomás? metade da população do estado de Manaus, como nós sabemos, vive no interior. Então, nós temos que gerar formas de desenvolvimento econômico de valor agregado, que gere realmente emprego de qualidade, renda, qualidade de vida, para que a gente possa falar de floresta em pé dentro de uma outra dimensão. Então, em todos os painéis que nós fomos convidados a participar, estivemos presentes, a gente destacou esse aspecto. Agregação de valor, desenvolvimento do interior, preservação da floresta em pé, conexão com o clima. Ou seja, e nós, brasileiros, amazônidas, né, temos tudo para fazer com que isso aconteça. Dar um exemplo para o mundo, para o nosso país, para o mundo, de que a gente consegue conservar e, ao mesmo tempo, utilizar de forma sustentável essa riqueza toda que a gente tem na mão. E é esse, na essência, o trabalho. Agora, é muito importante que a gente destaque também, porque nós estamos, obviamente, falando do Centro de Bionegócios da Amazônia, acabamos de falar da Embrapa, Exato. né, mas nós temos aqui o Instituto Outros Nacional parceiros. de Pesquisa Amazônica, né, o INPA. Hoje mesmo estivemos lá no CBA com o reitor da Universidade Estadual do Amazonas, Legal. a Universidade Federal do Amazonas, o IFAM. Ou seja, aqui nós temos um conjunto de instituições que
O CBA tem também por missão articular em torno desse potencial todo, né? Então, nós não vamos estar fazendo nada sozinho, Claro. nós vamos estar fazendo em termos de articulação de empresários, de atores relevantes aqui da Amazônia, para gerar essa possibilidade de agregação de valor, receita, renda, qualidade de vida. Eu tenho debatido algumas vezes com algumas pessoas, alguns cientistas, de certa forma, doutor Márcio, e eu sempre toco numa tecla que é a questão das relações institucionais. Acredito, eu particularmente, que é fundamental em toda a gestão, você ter essa visão para a instituição. Você se relaciona com uma instituição, com a outra e com a outra. E eu penso que um dos grandes desafios para a Amazônia, para as instituições amazônicas, tanto fazem ser de pesquisas, empresariais, educacionais, elas terem uma relação institucional forte. Onde os seus parceiros sejam realmente parceiros. Eles possam te ouvir, você pode ouvir e realizar alguma coisa em benefício, claro, da sociedade. Então, eu acho que é um dos grandes desafios. Eu não sei se eu estou completamente errado nesse aspecto, mas é uma questão que eu acredito que as instituições precisam ter essa meta de fazer com que os seus parceiros, com que aqueles possam realmente se reunir em prol da sociedade. Quando o senhor falou na UFAM, falou no INPA, eu digo, opa, já está começando, eu acho que a surgir, né? E é necessário, né, doutor Márcio? É necessário. Inclusive, para nos tornarmos mais competitivos quando a gente vai buscar recursos, seja do Polo Industrial de Manaus, seja de instituições internacionais, etc. O CBA, juntamente com outras instituições locais, tem chances ampliadas de fazer a sua missão avançar. Mas é super interessante que você colocou, porque o CBA, e nós vamos mostrar isso, já estamos mostrando, e em breve vamos mostrar com maior intensidade, ele está criando um ambiente institucional rico na forma como foi colocado. E hoje mesmo eu mostrava, numa das nossas apresentações, que há 2 anos atrás, a partir dessa mudança de biotecnologia para bionegócios, você expande muito as possibilidades de você montar esse ambiente institucional rico, de várias matizes, né? Empresários, a academia, investidores, aceleradores de startups. E eu mostrei um slide com cerca de 60 logos. Há 2 anos atrás, Calbi, nós tínhamos 3 logos da Universidade Estadual, da própria Fundação Universitas de Estudo Amazônico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Agora nós temos 60. Olha só. Daqui a mais um ano a gente quer ter 120, 200, que aí você cria, e aí não tem limite, você cria uma ambiência institucional rica, toda ela falando de aproveitamento da biodiversidade amazônica. É por meio dessa institucionalidade rica, diversa, que a gente é capaz de desenvolver um novo vetor econômico. Qualquer setor da economia, nós vamos encontrar essa diversidade institucional. E não vai ser diferente no caso da bioeconomia. Só para acrescentar, desculpa, Jackson, essa questão das instituições, a Faculdade de Tecnologia do Amazonas, da UEA, é um universo também ali de possibilidades. Riquíssimo. Sabe, eu fico pensando, talvez sejam até concorrentes muitas vezes em determinados momentos, mas acima de tudo podem também trabalhar juntos. Isso é que eu vejo, sabe, as pesquisas, buscar soluções. As pesquisas do INPA. A palavra que a gente não usou ainda, soluções né, que interessem investidores. Nós temos de investidores, de empresas, né? Nós temos no estado uma fundação, que é a Fundação FAPEAM. Fundação quer dizer, sabe, eu penso até que a FAPEAM deveria ter esse papel de coordenar, não coordenar, mas fazer, mas principalmente tentar juntar o máximo de instituições para se ter realmente um corpo que com certeza é muito mais fácil no sentido de trazer recursos internacionais, mostrar o que está se fazendo e sim, principalmente mostrar que podem ser agregados valor lá na ponta, que é o que eu acho que é o mais importante. Que é o mais importante, essa questão de agregação de valor local. Eu acho é uma coisa caríssima. Eu vou até mencionar uma questão contratual da nossa relação com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
nós temos que toda a nossa receita, 30% tem que beneficiar ribeirinhos e povos originários. Legal. Pronto. A começar Legal. por aí. Um critério Legal. importante. É um critério extremamente importante para esse Exato. desenvolvimento interior, essa agregação de valor local Claro. acontecer. Agora, o ponto levantado é a questão da bioeconomia, a potencialidade é tão grande que você ter alguma redundância, alguma competição não é ruim, Entendi. né? Entendi. Então, eventualmente, daí, dessa redundância, vão surgir soluções em maior quantidade de interesse para o setor empresarial. Mas o que nós estivemos discutindo hoje com o reitor da UEA, professor André Zogaib, é que aquilo que você falou, quando nós juntamos algumas áreas da UEA com algumas áreas do CBA, Pronto. a gente vai fazer mais rápido, Sim. com maior chance de dar certo, orientado por demanda, que gera esse desenvolvimento por uma razão muito óbvia. A UEA, assim como o FAM também, mas no caso da UEA, ela está em todos os municípios da Amazônia. É Uma verdade. capilaridade que nós não Exatamente. temos. E Exatamente. nós estamos falando de um estado monstro, Monstro, o maior verdade. estado do Brasil. Com Aproveita certeza. a estrutura, né? Aproveitar a estrutura, o Interessante. conhecimento, Conhecimento, já principalmente. muito desenvolvido da UEA e em maior quantidade até da nossa capacidade Claro. operacional. Então nós estivemos hoje exatamente fazendo uma coisa, olha só na questão da institucionalidade. Sim, legal. Eu posso dar essa notícia aqui em primeira Pode. mão porque ela saiu hoje. A UEA vai morar conosco. Olha só, doutor Márcio, que A UEA legal. vai ter um escritório de ligação junto com o CBA. Lá na sede do CBA. Lá na sede Ah, do CBA, que legal. Uma estrutura, morando com a né? gente. Olha aí. Assim como hoje nós já temos 10 startups, a Fundação Getúlio Vargas, Sim. o Isso. INPI, né? A Criaturária, que nós falávamos aqui com o Bosco, né? É parceiro, está morando conosco. Legal. Então, essa institucionalidade que você mencionou está na base do sucesso do CBA. O CBA sozinho Com certeza. não, Agora, não, ninguém não sozinho, né, alcançaria esses doutor? Gostei do tenho- termo morar. Morar. É muito bacana. Gostei, Tá morando com a gente. Gostei do Você vê a termo, casa. viu, doutor Márcio? Tá morando É a com a gente. casa. Eu faço aqui, como nós já conversávamos, um convite a vocês Eu vou lá. a fazerem um programa lá conosco. Pronto. Eu já vou agendar com a Tereza, minha Ô, amiga pra- Quem é a Tereza. Tereza? Quem é Tereza Tereza? Teófilo, lá da comunicação. Tereza Teófilo? Porque Da comunicação, é? os Legal. órgãos de comunicação, em última análise, serão aqueles que vão levar essa mensagem para a sociedade. Muito obrigado. Né? A gente tem. Doutor Márcio, quem está nos assistindo, por exemplo, um produtor, um familiar, conhece alguém que tem uma ideia que pode ser desenvolvida, pode ser abraçada pelo Instituto, a gente sabe como é que funciona. O acesso ao CBA, como é que funciona? É através de edital, tem um protocolo lá, eu mostro a ideia. Tem olheiros. Olheiros. Enfim, Gostei do olheiro, viu? olheiro, né? Eu vou explicar por quê. Como é que funciona essa questão? A gente está aí para o Amazonas todo, alguém deve ter aí uma experiência que queira ter incentivo e não encontra. Né? Como é que funciona esse contato com o CBA? Como, por exemplo, transformar de novo o pirarucu no nosso bacalhau. Exato. Quem sabe? Pronto. Tá. Vocês tocaram num ponto extremamente importante, são vários os caminhos, né? Isso. Eu vou citar alguns. Certo. Primeira questão do olheiro. Esses que vão morar conosco Sim. são os olheiros. Os olheiros. São os olheiros. Legal. Legal. Então, nós estamos numa fase final de relacionamento, por exemplo, com a empresa 3M, que tem uma planta aqui em Manaus, Sim. e ela vai se estabelecer lá conosco. Para quê? Para observar, ou para, me desculpe o termo, não sei se ele existe, para olheirar, Tá. né, aquilo que a gente faz que possa ter potencial para uso da biodiversidade em processos que a 3M De produtos que eles utiliza, desenvolvem. que a 3M desenvolve. Olha só. Colas, produtos, Sim, matérias-primas, fitas, Rapaz. uma série de coisas. Então ele é um olheiro muito especial para a gente. E a gente está negociando com outras empresas Isso que eu ia falar, de além vários deles. portes para serem esse tipo de olheiro, para que as experiências que nós estamos desenvolvendo, nós mesmos ou com nossos parceiros, possam ir para o mercado através deles. Claro. Né? Esse é um lado. Uhum. Nós temos, e mencionávamos, 10 startups, e elas entram no CBA a partir de um processo muito parecido com o edital. Aham. Né? Alguns são edital Seleção mesmo, de- de seleção, ou a partir de um conjunto de critérios, e Claro. aí uma empresa fala, eu queria morar aí. Né?
partir dos próprios benefícios de interação com a nossa equipe técnica, né? É. E aí a gente compõe uma comissão, essa comissão analisa a proposta, a ideia que está sendo colocada, vem morar conosco, Morar com- né? O prédio do CBA é muito grande. Precisa ser ocupado mais ainda. Ele vai crescer para hospedar olheiros, startups e outros mais. Mas deixa eu te dar um exemplo de outra maneira. Uma pessoa muito bem situada do Alto Solimões, que atua na cadeia do Pirarucu, manda uma mensagem para a gente, ou via nosso site, ou a partir dos conhecimentos Sim, que a sim. gente já desenvolveu, para mim mesmo, ou para a Tereza, ou para a nossa área de comunicação. Marca uma reunião com a gente para falar de uma ideia. Olha, eu tenho uma ideia para você, no sentido de não comete esse erro de modificar a infraestrutura da cadeia do Pirarucu com barcos que não sejam leves, Sim. rasos, etc. Então, esse conhecimento da prática do manejo, Legal. que é levado para Mamirauá, que é levado por outras instituições também, é que nos permitem fazer alguma coisa mais alinhada com a necessidade de quem está morando lá no Alto Rio, né? Então, ele, nesse caso até, uma pessoa que está indo lá terça-feira, mandou uma mensagem. Terça-feira ele vai conversar sobre isso com a gente, Legal. né? Daí pode surgir alguma ideia. E além de contatos que a gente tem com universidades, Isso quer falar etc., com caminhos para... congressos que a gente está chamando para serem realizados lá no CBA. Queria fazer até aqui uma menção ao trabalho que foi feito junto com a SEDECT, aqui do Governo do Estado do Amazonas, em que desenvolveu junto do CBA o Plano Nacional de Plano Estadual de Bioeconomia. que se conecta com o Plano Claro. Nacional de Bioeconomia. Jackson, foi um mundo de ideias, de atores que eles levaram. Eu estive lá, inclusive, um dia lá para a Um convite mundo de ideias. E eles fizeram um esforço extremamente elogiável, meritório, porque eles consultaram e levaram até para o CBA ideias de todos os municípios. Eles foram a todos os municípios, lá, exatamente. Né? Coletaram Exato. informações. Michele, Gibson, olha, estão de parabéns aí, Então, todo o pessoal, a equipe de parabéns, SEDECT, realmente. e nos permitiram, né, realizando essas reuniões depois, para compatibilizar essas ideias no CBA. Poxa vida, o que a gente quer mais? Né? Nós estamos com um parceiro fantástico, com essa capilaridade de coleta de informações, ideias, que a gente possa utilizar, né? Inclusive, o plano estadual de bioeconomia foi mostrado na COP. Foi levado pelo governo. É mais um elemento de COP, mostrando realmente a capacidade que a gente tem de planejar o desenvolvimento da bioeconomia de uma forma sustentável. Chama atenção na Amazônia. esse interesse da 3M, né? Chama muita atenção. Diante do Polo Industrial de Manaus, que reúne mais de 400 empresas, se não me falha a memória, são 464 empresas, ainda tem um universo a morar na casa do CBA. Vai ter que construir mais um pavimento, então. Puxadinho lá. Puxadinho? Se necessário, a gente faz um puxadinho. Tem terreno. A área tem. É possível isso. É perfeitamente possível. Claro que nessa escala a gente vai ter que discutir. Mas o que é importante é que empresas líderes de determinados setores acompanhem aquilo que o CBA e seus parceiros fazem, porque, em última análise, essas oportunidades vão ser aproveitadas para investimentos na escala de transformação da biodiversidade em produtos para mercados de grande volume. Então, nós não estamos inventando nenhuma roda. Esse é um modelo que permitiu o desenvolvimento de regiões do nosso país, em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Fora do país, é um exemplo, é um modelo muito utilizado, e o CBA está seguindo esse modelo. Um ambiente de diversidade institucional, de muito grandes, médias, pequenas, que olhem para essas oportunidades e façam alguma coisa para aproveitá-las. Doutor Márcio, a mudança de biotecnologia para bionegócios mudou a chave. De que forma? Essa chave de
conversarmos com empresas, conversarmos com investidores, a entendermos mercados de médio, grande volume e transformar isso em oportunidades, apresentar para investidores e mudar essa realidade. Eventualmente, até, essa parte dos negócios do CBA já vai se tornar brevemente maior do que a atividade de P&D. Porque o que falta realmente nessa virada de chave, Jackson, Sim. é uma instituição que esteja 100% dedicada a identificar oportunidades, atrair investimentos, levar essa biodiversidade agora para o mercado, gerando riqueza. Essa é a grande virada de chave. Agora, como nós temos um legado muito importante de 21 laboratórios que nós estamos modernizando nesse momento, nós vamos fazer a conexão desde a base, né? Da pesquisa e desenvolvimento, e a partir daí o desenvolvimento tecnológico, transformando isso em produtos com alta tecnologia, com média tecnologia ou com saberes tradicionais, criando condições para agregação de valor no interior. Maravilha. Doutor Então, Márcio, desculpa, a questão, quando o senhor fala assim, nos 21 laboratórios, eu fico pensando assim, a quantidade de coisas que existem para serem feitas, né? Eu queria perguntar ao senhor, nesse pouco tempo que nos resta com relação ao programa, Isso. uma das coisas que eu acredito muito que seja talvez um dos maiores potenciais em termos de desenvolvimento, se bem aproveitado, a questão no Amazonas, que é a questão da piscicultura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se o CBA tem essa possibilidade de pesquisa, como o senhor conhece muito bem a cadeia do pirarucu, que a gente sabe, não é só o pirarucu, nós temos aí milhões de peixes, eu sei lá quanto, qual é a espécie. O tambaqui, que né? agora a China tomou a liderança. Pois é, essa é uma tambaqui, preocupação do de negócio. produção. Assim. Então, acho que a piscicultura, para nós amazônidas, Tem a toda gente a razão. precisa, sabe? É uma coisa essencial para a gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho Sagrado sobre isso. também o peixe, né? Você tem toda a razão. Na verdade, é importante que se diga também que a piscicultura não vai acabar com a pesca, né? Nós todos aqui apreciamos muito aí num tambaqui, pescado aqui nos nossos rios, né? Aquela banda de tambaqui gostosa que a gente compra. Tucunaré recheado. O tucunaré, matrinchã e vai por aí, né? É verdade. Jaraqui. Claro. E essa enormidade de coisas boas que a gente tem por aqui. Então, nós, como Centro de Bionegócios da Amazônia, a gente já tem submetido, em processo de apreciação, projetos de piscicultura do pirarucu. Olha só. Porque isso vai gerar um outro tipo de agregação de renda para um outro tipo de público, particularmente porque a piscicultura ela pode ser realizada aqui pertinho. Sim. Né? Sim. Enquanto que o manejo vai continuar existindo, tá? Seja lá onde for, nas calhas dos rios amazônicos. Claro. Né? Então você gera desenvolvimento a partir de conhecimento que vai ser gerado agora pela domesticação de um peixe como o pirarucu. Isso está acontecendo aqui pertinho, em Manacapuru tem inclusive já esse tipo de desenvolvimento acontecendo. E exatamente pelo que você falou, poxa vida, eu estou gerando muito valor, muita renda fora do Brasil a partir de um peixe amazônico via piscicultura. Pois é. Por que a gente não segue esse modelo aqui? Eu estou falando aqui do Centro de Bionegócios da Amazônia, mas também posso falar da Embrapa, que tem um centro que está todo ele voltado para aproveitamento desse tipo de coisa, inclusive com espécies amazônicas, o próprio tambaqui. Então, do ponto de vista agora do Centro de Bionegócios, qual é o nosso papel? Promover esse negócio, promover essa oportunidade. Eu, eventualmente, não estou fazendo o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, para isso, mas eu estou promovendo essa oportunidade, atraindo investidores, chamando a atenção para essas coisas de investidores do Brasil ou de fora do Brasil, para dizer, poxa, eu vou investir nisso. Entendi. Eu vou botar dinheiro nisso. Intermediando até Intermediando. Mercados. Bem colocado. Intermediando esses atores, não importa agora que tipo de atores, mas que são aqueles que, em última análise, aceleram determinadas coisas chegarem no mercado. Né? Esse é o papel do CBA. E essa passagem
doutor Márcio, pela Embrapa. Embrapa e CBA parece que vão caminhar Não sempre poderia juntos estar aí. no lugar. Não vai ter dificuldade, Não né? poderia estar no Posso lugar falar melhor. uma coisinha? Pode. Pode. Eu sou um ex-diretor da Embrapa. Eu sei, Eu sei. por isso que a gente está Nós falando. recebemos é uma eu- coisa histórico. né? Mas- E para mim é quase que de obrigação, né, tá Jackson? sempre falando. De aproximar o Centro de Bionegócio das coisas que, como eu falei, a Embrapa faz, o INPA faz, Exato. as instituições locais fazem, né, verdade. porque é dessa rede que nós falávamos que nós vamos acelerar e transformar a biodiversidade em emprego, renda, e A qualidade de Embrapa vida. tem um papel fantástico. E como ex-diretor, É. conhece exatamente a fundo, de certa forma. Eu não sei se o a senhor ainda coisa. estava na Embrapa, eu participei de um dia de campo em uma fazenda próxima a Presidente Figueiredo, numa das plantações de Guaraná. Na época, a maior plantação de Guaraná em terras contínuas ali, numa famosa fazenda de uma fábrica de refrigerantes. E a Embrapa havia desenvolvido uma máquina para descascar a semente, lá, Você o vê, fruto e etc. Então, isso foi em 2012, 2011. Então, observa... Tinha 10 anos só. Só 10 anos só Novinho, né? no programa. Mas eu me refiro ao seguinte, esse papel que muita gente não conhece, né? Esse desenvolvimento que é feito por especialistas comprometidos, né? Para facilitar que o produto chegue à casa do brasileiro. Exatamente. Eu acho isso fantástico. E o CBA entra Entra. nessa gama de instituições para apresentar ao mercado potencial da Amazônia. A Maravilhoso. Embrapa é uma parceira importante do CBA e nem podia ser diferente. Não. E um pouco antes, né, desse acontecimento, a Embrapa investiu muito no melhoramento do Guaraná, Sim. Exatamente. desenvolvendo novos materiais, né, colocando esses materiais à disposição de quem está plantando. Facilitando, né? Aumentando a produtividade, a qualidade, medindo teores de cafeína ou não, Sim. uma série de coisas Com pesquisa. que são importantes para o mercado do Guaraná, aqui e Mas fora olha, da região. Doutor Márcio, a gente vai Já vai ter terminar que- o programa? Já. Sério? A gente vai se oferecer para morar um pouco lá no... Olha, vai ser um CBA. prazer. Receber vocês lá vai ser fantástico. Agora- Nós vamos estar conversando e vendo as coisas acontecendo. Isso. Agora, até a título, viu, É. puxando a brasa um pouquinho para nossa sardinha, doutor Márcio, tanto a Embrapa quanto o CBA, principalmente a Embrapa, a gente sabe o tamanho da Embrapa, conhece um pouquinho, mas o CBA também não está longe. Mas puxando a brasa um pouquinho para nossa sardinha, dificilmente a gente conhece aquilo que a gente defende, não defende aquilo que a gente não conhece. Perfeito. Então eu queria puxar um pouco Perfeito. quando o senhor falou em abrir o CBA, olha, eu fico com uma expectativa imensa, porque uma vez um general me disse que ele ia abrir o CMA, Comando Militar da Amazônia. Então eu também achei fantástico isso. E puxando a questão da comunicação, sabe? É preciso fazer com que o CBA, com que a Embrapa, com que as instituições, elas precisam ser conhecidas pela sociedade. E Como? valorizadas por Exatamente, tanto. para poder a sociedade valorizar E essa defendê-la, sociedade. né? E defender Defender. e valorizar. Valorizar Então, e defender. assim, já que nós defender. estamos acabando o programa, eu Já. gostaria de pedir ao senhor para que a gente continue com essa questão de abrir o CBA por meio da comunicação. Venha mais vezes aqui. Tá certo? Sempre será um prazer estar aqui Legal. conversando sobre essas coisas e estou aguardando a ida de vocês lá. Tá Vamos bom, sim. vamos fazer um programa lá. agendar isso aí. Vamos fazer um programa lá. Olha, nós queremos agradecer a presença do Dr. Márcio aqui conosco, Nós que que é o diretor-geral do CBA, Centro de Bionegócios da Amazônia. Um pouco você ficou sabendo de sua atuação, às vezes com palavras técnicas, mas que você consegue, né, ter uma noção. Iremos fazer mais vezes essa imersão, iremos lá morar um pouco, como foi colocado aqui nesse programa, no CBA. E você também entre nas redes sociais, no site oficial do CBA e procure saber o que está acontecendo em termos de produção, em termos de desenvolvimento e, é claro, abrindo a Amazônia para o mundo. Muito obrigado, doutor Márcio, pela sua presença no Ponto a Ponto. Obrigado, Calbi Cerquinho. Obrigado a você, E Jackson. você acompanha todo esse conteúdo sexta, às 20 horas, sempre aqui na Network Group Play. Eu estou na Jovem Pan News Manaus com o De Olho na Cidade, ao lado de Tatiana Sobreira, ao meio-dia. O Calbi
13 horas com Minuto a Minuto para todo o Amazonas. Notícia, opinião, informação precisa. A você, muito obrigado pela audiência e sua companhia. Até a próxima.